Boa noite a todos. Que a paz e a alegria de Jesus permaneçam entre nós. Agradeço imensamente por mais essa oportunidade e pela tarefa, principalmente por ser aniversário da casa, 62 anos de amor, de caridade, né, nessa nossa a luz divina, a nossa tão abençoada luz divina, e rogamos a Jesus que derrame suas bênçãos sobre os seus mentores e todos os trabalhadores desta casa e frequentadores. Então, dando continuidade às palestras de aniversário, As Mulheres e o Espiritismo, hoje nós vamos falar das Irmãs Fox, essas mocinhas simpáticas que estão atrás de mim. E quando nós falamos de Irmãs Fox, nós contamos um pouco da história do Espiritismo. Muito diferente do que as pessoas pensam, as Irmãs Fox não foram aquelas que participaram diretamente com Kardec na codificação, não foram elas. Elas não foram também almas caridosas e nem tampouco ícones de conduta espírita. Ora, então, por que escolhemos as Irmãs Fox, né? Porque elas tiveram um papel muito importante com relação ao espiritismo, através da exposição das suas faculdades mediúnicas perante os fenômenos estranhos que aconteceram naquela época. Elas colaboraram para a apresentação daquilo que conhecemos como a terceira revelação, o espiritismo. E antes de falarmos, de contarmos um pouco dessa história, porque é uma história que mais parece de suspense e ficção, mas ela é puramente verdadeira e cheia de depoimentos, nós vamos falar um pouquinho desses fenômenos, e lembrando que, para quem desejar estudar um pouco mais, toda a bibliografia desse estudo foi retirada do livro A História do Espiritismo, de Arthur Conan Doyle, foi retirada de Kardec, As Irmãs Fox e Outros, de Jorge Risini, também do livro dos Médiuns, capítulo 16, e alguns depoimentos da Federação Espírita, da Federação Espírita Brasileira e da Federação Espírita do Paraná, para quem desejar estudar um pouquinho mais, não é? Então, falando um pouco dos fenômenos, os fenômenos foram muito importantes naquela época, porque eles tinham o objetivo de chamar a atenção daquelas pessoas, né, daqueles encarnados, e no mundo inteiro, justamente para a existência de um mundo espiritual que pode interagir com o mundo material. Os fenômenos sempre ocorreram e continuarão ocorrendo, sempre que a providência divina achar necessário e adequado que precisamos receber mais informações para o nosso progresso. Então, muitas informações, muitas orientações e revelações ainda virão, mas sempre de acordo com a nossa capacidade de compreensão, de acordo com as nossas necessidades e o nosso desenvolvimento. E foi por isso que o Espiritismo ele surgiu numa época muito apropriada, na época passado o Iluminismo, a época das ideias, né, dos grandes movimentos, onde a ciência e as suas comprovações iam de vento em popa, não é? Agora, para que esse mundo espiritual de desencarnado pudesse se comunicar com os encarnados, precisaria de um intercâmbio, não é? O que nós conhecemos como mediunidade. E foi justamente essa a tarefa das Irmãs Fox. A elas coube a missão de disseminar, através desse novo movimento, através das suas faculdades, e chamar a atenção, né, para uma nova revelação. Então, vamos contar um pouquinho dessa história, e para isso nós vamos voltar num cenário de 1843, numa pequena casinha, uma cabana, lá no vilarejo de Hydesville, perto da cidade de Rochester, Nova York, Estados Unidos da América. E lá nessa pequena casinha morava um casal, senhor e senhora Bell. Eles não eram lá tão bons assim. E junto deles uma criada, a Lucrécia Pulver. E num final de tarde, e ameaçava desabar uma tempestade, bate à porta do casal um mascate, que era chamado assim os vendedores ambulantes.
E ele pede abrigo à família Bell por uma noite, porque como ele estava com negócios ali na região, estava somente de passagem, devido à tempestade, ele não poderia seguir viagem. E interessante que o senhor e a senhora Bell, que não eram lá tão bons assim, aceitaram de pronto que ele passasse uma noite lá. Para que isso acontecesse, a criada Lucrécia teria que se deslocar para a casa dos pais, ali mesmo, no vilarejo, não é? Porque, afinal, a cabana era pequena e só possuía 2 quartos. Não é? E eles combinaram com Lucrécia que, no dia seguinte, após ele partir, eles chamariam Lucrécia novamente para retomar as suas atividades. Porém, eles só foram chamar a Lucrécia novamente 3 dias depois. E quando ela retorna às suas atividades e pergunta a respeito do mascate, eles falam que ele seguiu viagem, né? E ela nunca mais viu e nem ouviu falar dele no vilarejo. Algum tempo passou, poucos meses depois, a mãe da Lucrécia, a senhora Anne Pulver, era muito amiga da senhora Bell. Elas costumavam se encontrar algumas tardes para fazer tricô. E num desses encontros, a senhora Bell começa a fazer algumas queixas à amiga. Então, ela diz assim que ela anda muito cansada, sentindo-se fraca. E a senhora Anne pergunta, mas por que essa queixa? Ela diz assim, não tenho repousado direito. Alguns rumores estranhos e inexplicados estão acontecendo aqui em casa. Muitas vezes tenho que acordar o meu marido para verificar se as portas e janelas estão trancadas. Mas, ao mesmo tempo que isso é verídico, ao mesmo tempo que ela conta, ela diz assim, provavelmente são os ratos que moram na adega, ali no porão, né? Mas, num outro momento, numa outra conversa, ela continua com a queixa para a senhora Anne e diz que aqueles rumores estão sendo insuportáveis e, por isso mesmo, eles resolveram se mudar daquela casa. Em 1846, uma nova família de inquilinos chega ali, a família Wickman. Era composta do casal, 2 meninas pequenas e também uma criada. Mas é claro que a atmosfera naquela casa estava bem pesada, não é? Aqueles fluidos ali, não é? Eram muito pesados e acabavam afetando a todos que entravam na casa. E a sensação era de aversão àquele local, segundo as literaturas contam, não é? E as crianças começaram a ter crises de choro constantemente à noite, e depois de um depoimento da própria criada que teve uma crise nervosa, porque ela jurava que, quando estava dormindo, um vulto apareceu à sua frente, e ela encarecidamente pedia para se mudar daquela casa. Então, a família Wickman também saiu daquela casa. E foi no final de 1847 que uma nova família se muda para lá. Foi a família Fox. A família Fox era composta pelo seu chefe, né, o senhor John D. Fox. Ele era um pastor da Igreja Episcopal Metodista. A sua esposa, a senhora Margaret, e eles possuíam 6 filhos, mas somente 2 meninas foram morar com eles naquela casa. Os outros filhos moravam próximos no vilarejo. Ali naquela casa estava a Kate Fox, de 11 anos, a Margaret, também conhecida como Maggie, de 14 anos, e vale citar a Lia, que não morava com eles, mas fez parte dessa história, e ela morava em Rochester, a cidade próxima, onde ela lecionava música. A família Fox, embora todo o episódio acontece nos Estados Unidos da América, as crianças tinham descendência canadense. E a família Fox tinha origem por parte de pai alemã e por parte de mãe holandesa e inglesa. Mas é citado que alguns ancestrais dessa família Fox já demonstravam faculdades paranormais. E no começo foi tudo muito tranquilo, só por 2 meses. 2 meses depois, os ruídos daquela casa de antigamente retornaram. Mas de forma muito suave, tudo muito leve.
não é? Então, escutavam certos arranhões, escutavam estalos no chão, não é? Começaram a escutar pequenos movimentos na casa, mas nada que chamasse atenção, porque eles davam a entender como movimentos naturais, não é? Fenômenos naturais, como o vento que batia na janela e poderia empurrar algum objeto, os estalos devido à diferença de temperatura, afinal era uma cabana, não é? E também tinha os ratos no porão, não é? Então, ninguém se alarmou muito com aquilo. Mas, no começo de março desse mesmo ano, 1848, os barulhos começaram a intensificar. Então, escutavam por toda a casa e de forma muito mais forte. Tanto que as próprias meninas não quiseram mais dormir sozinhas naquele quarto. Passaram a dormir no quarto dos pais. E a senhora Margaret, ela relata que aquilo ficou tão forte e perturbador que eles tinham a impressão que pessoas andavam pela cozinha, subiam e desciam escadas, que os móveis eram arrastados de um lado para o outro. O incômodo era tanto, e sem descobrir o que estava acontecendo, que o Sr. Fox ficava rondando a casa para ver se alguém estava tentando pregar uma peça. E ela cita um detalhe, isso é verídico, não é? Ela cita um detalhe que, numa dessas rondas dele, ele para do lado de fora da casa, em frente à porta. E ela se mantém do lado de dentro, na mesma posição que ele, em frente à porta. E as pancadas, que eram conhecidas como raps também, saía de dentro da porta. Então, eram fenômenos que não podiam se explicar. Eles eram protestantes, não acreditavam em coisas sobrenaturais, não é? Mas o episódio principal, o fantástico, aconteceu no dia 31 de março. Né? E ele ficou até conhecido como o fantástico dia de fenômenos paranormais em Hydesville. Né? E ficou conhecido depois no mundo inteiro. E para contar esse episódio fantástico, nós vamos buscar o depoimento da própria senhora Margaret, porque todos os personagens envolvidos, né, possuem depoimentos, relatos, devido ao que nós vamos citar mais para frente. Então, nós vamos pegar o da senhora Margaret. Então, ela diz assim, que devido a tantas perturbações naquele mês, naquele dia, 31 de março de 1848, eles não iriam se incomodar com qualquer barulho, porque eles precisavam descansar. Coitada, não sabia o que estava dizendo. Ela disse que nada ia impedir o sossego da família naquela noite. E tanto que foram se deitar mais cedo. Ela conta no depoimento, apenas escurecera, era 7h30 da noite. Ela e as meninas foram se deitar, mas o Sr. John Fox não havia ainda ido para o quarto, quando os ruídos começaram novamente. E ela diz no depoimento que ela conseguia distinguir, porque eram ruídos completamente diferentes de todo o resto que ela conhecia. Sabia que eram de forças inexplicáveis na casa. E os ruídos começaram intensamente na casa inteira. E já deviam estar tão perturbados e cansados, né, que as próprias meninas começaram a levar aquilo um tanto quanto na brincadeira. Deduz porque pode ser até pelo medo de tudo aquilo, não é? Então, elas começaram a bater palmas e parece que aquela força inexplicável começou a acompanhar as meninas. Até que a mais novinha, a Kate Fox, ela diz assim, ela resolve fazer um desafio. Ela diz assim, senhor do pé rachado, faça como eu. E começou a bater palmas. E aquela força inexplicável acompanhou exatamente as batidas dela. Não é? Depois a Meg, vendo o desafio, resolveu provocar um também. Ela disse assim, agora faça como eu. Entrou na brincadeira. Não é? Aí ela bateu 4 palmas com um pequeno espaço de tempo. E as pancadas corresponderam exatamente. Eu creio que ela ficou com tanto medo que ela saiu da brincadeira. Ela não quis brincar mais. Ela deixou tudo por conta da Kate. Daí. E a Kate, tadinha, assustada, ela virou para a mãe que presenciava tudo e disse assim, ora, mamãe, eu já sei o que está acontecendo. Amanhã é dia 1º de abril e alguém deve estar querendo nos pregar uma peça. Mas a senhora Margaret deveria estar espantada e assustada ao mesmo tempo. Então, ela resolve fazer um teste para tentar descobrir o que era aquilo.
Então, ela pede aquela força inexplicável, não é, que pudesse indicar, através das pancadas, a idade dos seus filhos, desde o mais velho até o mais novo, com uma pausa entre eles para que ela pudesse distinguir. E eu disse para vocês que eles tinham 6 filhos, não é? E assim as pancadas soaram, com uma pausa entre um e outro, até a idade de Kate. Após a idade de Kate, uma rápida pausa, 3 pancadas enormes foram ouvidas. E aí a senhora Margaret percebeu que a coisa era séria, porque eles tinham 6 filhos vivos, mas um filho havia morrido aos 3 anos. Então, ali começou a se desenvolver uma telegrafia espiritual, né? Uma telegrafia do encarnado com aquela força inexplicável, né? Então, a senhora Margaret continuou ali a questionar. Então, ela diz assim: será então um humano com quem eu falo? Silêncio total na casa. Será um espírito? Várias pancadas ecoaram pela casa inteira. Aí ela diz assim: se for o espírito de um assassinado, dê 2 pancadas. E 2 pancadas soaram. Aí ela diz: o crime aconteceu nesta casa? 2 pancadas soaram. Aí ela devia estar tão apavorada que olha a pergunta que ela faz depois. Ela diz assim: se eu chamar os vizinhos, continuará a bater? E 2 pancadas soaram também. Então, rapidamente, o Sr. Fox e ela foram chamar os vizinhos mais próximos. E a primeira a entrar ali foi a senhora Redfield. E quando ela entra, ela acha que tudo era uma brincadeira, ela não estava acreditando naquilo. E quando ela vê as 2 meninas agarradas ali, amedrontadas em cima da cama ao lado, ela faz um teste também. Ela pergunta, ela pede que aquele espírito, porque aí ele já se diz espírito, indique a sua idade. E as batidas corresponderam exatamente à sua idade. E aí outros vizinhos começaram a chegar na casa. E chega então o casal Dusler. E junto com as meninas e com a senhora Margaret, eles resolvem aprimorar, não é, aquela telegrafia com os espíritos. E colocaram que para cada batida deveria ser uma pancada de acordo com a ordem alfabética. Uma pancada para a letra A, 2 pancadas para a letra B e assim sucessivamente. E começaram a fazer perguntas. Então, neste aprimoramento dessa telegrafia espiritual, o que eles conseguiram descobrir? Eles descobriram que aquele espírito se chamava Charles Rosman, que era um mascate, não é, um vendedor ambulante, que havia sido assassinado naquela casa por um antigo inquilino chamado Bell, e que, após o fato ter ocorrido, ele o levou para a adega e, uma noite depois, somente o enterrou. Então, está explicado por que ele demorou 3 dias para chamar a Lucrécia. Agora, vamos fazer uma conta aqui, né? Se eles trabalharam num alfabeto com pancadas, imagina quanto tempo eles levaram para descobrir essas poucas frases que eu acabei de citar, né? Eles devem ter levado a noite inteira para poder deduzir essas poucas frases, não é? Mas aí, então, uma fila de vizinhos ali adentrou, porque todo mundo queria tentar fazer um teste com aquele suposto espírito, não é? E é claro que no outro dia, pela manhã, e aí até o filho, o David, já estava presente, né? É claro que no outro dia, qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Foram escavar a adega, não é? Porque ele disse que o corpo estava lá. E encontraram lá restos de cabelo e de ossos, não é? Que depois foi verificado como de ser humano, não é? Mas aí, então, nós vamos dar uma pausa, lembrando que o espírito, durante a noite inteira, recebeu todos ali que desejaram estar na casa e fazer um teste, segundo as literaturas, pacientemente. Ele respondeu a tudo pacientemente, né? E tem sentido isso. E aí a gente faz uma pausa para explicar com relação a essa mediunidade, não é? Então, nós sabemos que a mediunidade pode se apresentar
por diversas maneiras, sob várias matizes. Então, nós dividimos, quando falamos em mediunidade, dividimos em 2 grupos, médiuns de efeitos físicos e médiuns de efeitos intelectuais, o qual necessita, não é, da capacidade mental do médium, não é, para que o fenômeno ocorra. Por exemplo, a psicofonia, a psicografia, não é? Mas naquela época, médium de efeito físico era muito mais comum. E médiums de efeito intelectual é o que mais nós vemos hoje, né, nos dias de hoje. Mas para que ocorra o fenômeno de efeito físico, existe a necessidade, né, a capacidade do médium fornecer ectoplasma, ou chamamos de plasma exteriorizado, os fluidos, né, para que o espírito se utilize e produza o fenômeno. Agora, dentre as variadas, dentre os médiums que produzem vários efeitos físicos, e isso nós encontramos lá no livro dos médiuns, no capítulo 16, existe um específico que se chama médiuns tiptólogos. Médiuns tiptólogos são aqueles que, através da produção do ectoplasma, produzem vibrações, golpes, pancadas, e mesmo sendo involuntários, sem a vontade do médium de produzir, não é? E aí, então, foi desta mediunidade que as meninas atuaram nesse episódio. Então, voltamos lá para a nossa história. Então, depois daquele dia, daquela noite, as meninas foram retiradas da casa porque se supunha que aqueles fenômenos estavam ligados diretamente a elas. Então, a Meg foi morar na casa do David, o seu irmão. E a Kate foi morar em Rochester, na casa de Lia. Mas aonde quer que elas estivessem, os fenômenos aconteciam, as pancadas aconteciam, não é? E quando se juntavam, então, mais ainda. Mas aí acontece que houve como se fosse um contágio, porque a Lia começou a desenvolver também essas faculdades. E o Arthur Conan Doyle, quando ele cita isso, ele fala de uma maneira muito interessante. Ele diz assim, era como se uma nuvem psíquica descesse do alto, se mostrando para todas as pessoas suscetíveis. Ou seja, a mediunidade para aqueles que já estavam prontos começa a aflorar. Então, aquele suposto contágio, aquela mediunidade, aqueles que já tinham a propensão de desenvolver, começa a aparecer em outras casas de família, em outros vilarejos, em outros locais, e assim começa a dispersar. Inclusive, eles contam que acontece um membro de um bispo protestante, um membro da família desenvolve essa mediunidade, não é? Então começa a acontecer por todo o mundo, na realidade, não é? E aí eles dizem assim que foi em vão, porque fica claro que não está ligado diretamente às meninas, não é? Então eles dizem assim, foi em vão. Todas as orações que os irmãos da Igreja Metodista fizeram para aliviar as meninas, todos os exorcismos feitos por padres de outras religiões, e para cada amém que era proferido, os espíritos vinham com uma pancada por cima, porque eles não estavam nem um pouco se importando com questões religiosas. Então, a gente vê que esse momento foi somente de manifestações para chamar a atenção, né? E aí, numa das primeiras comunicações com as meninas, os espíritos pedem para que elas promovessem uma reunião pública, manifestando-se ostensivamente. Elas acharam tudo aquilo muito estranho, inclusive os seus familiares, né? Afinal, eram meninas ainda, e a maior parte da população, se não quase toda, né, não acreditava naquilo. Não é? Não tinha o menor interesse em que aquilo pudesse ser possível. Não é? Mas os espíritos ameaçaram que, se elas não cumprissem com aquele pedido, eles suspenderiam os fenômenos por uma geração. Então, nós estaríamos atrasados uma geração na doutrina espírita, não é? Mas, só pela dúvida delas, eles a castigaram com 1 semana.
sem fenômenos, nada de fenômenos, né? E aí, então, elas resolveram levar a sério aquilo. Então, foi no dia 14 de novembro de 1849, então, eles programaram a primeira reunião pública, né, que ocorreu no maior auditório de Rochester, que se chama Corinthian Hall. Qualquer semelhança é mera coincidência. E ali eles chamaram uma comissão de 5 cidadãos para poder analisar aquele feito, analisar tudo o que havia acontecido em Hydesville, né, e dar um veredito para a população, que a população estava desgostosa com tudo aquilo que estava acontecendo. Né? Então, vários testes foram feitos às meninas, inclusive um jornal, não é, local, um jornal importante. Tamanho era a vontade de todos de que o veredito fosse desfavorável às meninas, que esse jornal ele já promoveu o artigo de primeira página no dia seguinte. Né? E o artigo era assim: explicação completa da mistificação das batidas. E é claro que eles tiveram que improvisar outro, né? Porque esse não serviria para aquele dia. E depois de vários testes, eles tiveram que anunciar que não conseguiram, embora algumas respostas através das pancadas não tinham sido 100% corretas, né, não havia fraude, não havia nenhum mecanismo. Então, eles tiveram que declarar que tudo era verdadeiro. Só que a população não estava satisfeita. Então, formaram uma outra comissão. Mas essa foi muito pequena, não é? E, por algum motivo que eu não encontrei nas literaturas, a Kate não participa. Só as 2 irmãs mais velhas. E o resultado foi o mesmo. Então, a população estava desgostosa por demais aí, então. E foram para a tacada final. Resolveram uma 3ª comissão. Só que, para essa comissão, eles acabaram convidando os maiores oponentes do assunto. Então, chamaram todos os cientistas céticos, todos os pesquisadores céticos, outras religiões, não é? Estudantes de paranormalidade, né? Professores de paranormalidade, para que pudessem fazer outros testes na menina. Inclusive, um dos pesquisadores, ele disse assim, ele estava tão certo que ele encontraria a fraude, ele disse assim: se eu não encontrar a fraude aqui, eu me atirarei nas cataratas do Genesi. Ele não morreu disso, já vou avisando vocês, não se atirou. Tá? E aí, só que essa inspeção, nessa 3ª comissão que fizeram com as meninas, chegou a ser até brutal. E aí que vem as experiências importantes que elas participaram, né? Para essa comissão, convocaram algumas senhoras, porque elas tinham que passar por algumas situações aflitivas. Algumas vezes foram despidas para analisar os movimentos, foram amarradas, não é, com os seus corpos em suas roupas apertadas com corda para que pudessem observar, foram colocadas sob tablados de vidro, sobre outros isolantes, e nada conseguiam detectar de falso. Tudo acontecia exatamente como elas haviam falado e havia ocorrido em Hydesville, não é? Ao ponto que eles precisavam dar uma declaração de tudo aquilo, depois de testes e mais testes e mais testes com todos aqueles céticos, não é? E a declaração foi a seguinte, que eles não haviam encontrado nada de errado e nem de fraude, porque, inclusive, perguntas que haviam sido formuladas mentalmente haviam sido respondidas corretamente. Então, eles deram um resultado favorável às irmãs naquele maior auditório. E o que aconteceu? A população queria linchar as meninas e os seus familiares, né? O que impediu o linchamento naquele dia foi um reverendo, o Sr. George Violets, que era muito respeitado na cidade, e ele protegeu as meninas com o seu próprio corpo. Ele disse, se quiserem praticar um mal contra ela, terão que passar por cima de mim. E ele tentou trazer, naquele momento, um senso humanitário para aquelas pessoas que desejavam linchar, porque não compreendiam o que estava acontecendo. E assim as meninas foram passando por testes e mais testes, começaram a realizar apresentações, inclusive na alta sociedade.
E aí enveredaram para um outro caminho, né? Começaram a desfrutar dessa alta sociedade, a bebida, né? Começaram a ganhar dinheiro através de suas apresentações. Isso mostra que as pessoas, naquele momento, não tinham o menor conhecimento do que era aquela nova revelação, né? Porque hoje, dentro da doutrina, tantos anos depois, nós temos a ciência que espíritos superiores e elevados não aceitam a evocação para falar sobre questões amorosas, financeiras, materiais, políticas, né? Isso não acontece. Portanto, elas estavam ali à mercê de qualquer tipo de espírito. Então, percebam também que o Charles Rosman já havia perdido o reinado, né? Porque vários espíritos já estavam atuantes nessa hora. Então, eles não tinham o menor senso daquilo que acontecia. Mas, por volta de 1858, então, Kardec, lá na Europa, já está, né, acontecendo, né? Os estudos de Kardec já estão ali sendo todos realizados, né? Em 1858, as duas irmãs Meg e Lia se afastam devido às famílias, a casamento, elas se afastam. E a Kate, ela passa a ser o foco das atenções, né, dos cientistas, dos pesquisadores. E é relatado também que a Kate, com relação aos efeitos físicos, não só as pancadas, os raps, mas também ela conseguia produzir luzes espirituais, materialização, escrita direta, ou seja, ela era dotada de mais faculdades ainda. Então, um cientista muito importante, ele resolve investigar a Kate por muito tempo. Ele fica mais ou menos 2 anos investigando a Kate. E ele dá alguns relatos, né, do que ele realizou com ela, dos experimentos que ele realizou com ela, né? Então, ele conta, num dos experimentos, né, que ele pega as 2 mãos da Kate com uma mão só dele, os pés dela sobem nos pés dele, para que ele tivesse todo o controle dos movimentos dela. Uma mão dele está livre com uma caneta na mão. E aí ele diz que presenciaram, né, uma materialização. Uma luminosa desce do alto, oscila, paira sobre a cabeça deles, toma o lápis dele, né, do Sir William Crookes, e escreve algo no papel e se dissolve na escuridão do teto. É um relato dele. E ele diz assim que ele já havia estudado vários médiuns. Então, já passou um bom tempo e os médiuns apareceram, não é? Ele já havia estudado vários. Mas a Kate era diferente, porque alguns necessitavam de concentração e da presença de outros para que os fenômenos acontecessem. Mas Kate não. Bastava ela estar no local e nem precisava tocar em nada para que os fenômenos ocorressem, não é? Então, ele relata que testou com ela várias coisas e o foco principal do estudo dele eram as pancadas, as batidas, fenômenos produzidos com ela, não é? Então, ele diz assim, que ela foi colocada amarrada e ele conseguiu ouvir as pancadas de dentro de uma árvore, numa caixa de vidro, num arame. Ele conseguiu ouvir as pancadas numa membrana esticada, no tablado de um teatro, e muitas vezes eram ouvidos em outros ambientes distantes de onde ela estava. E, para isso, ele colocou a Kate em várias situações, numa balança pendurada no teto, numa gaiola de ferro, numa caixa de vidro, amarrada, em letargia sobre uma poltrona, enfim. Segundo ele mesmo relata, eu usei toda a minha criatividade para provocar os testes. E só posso concluir que tudo é verdadeiro e que não existe mecanismo nenhum, não existe fraude alguma. Mas é claro que existiam oportunistas que se diziam médiums, né, e também se aproveitaram dessa situação que estava acontecendo. Em 1872, Kate também se casa. E ela tem 2 filhos. E alguns anos depois dos 2 filhos, ela fica viúva, né? E aí, então, acontece uma coisa muito chata, familiar. Elas acabam brigando.
Na realidade, Kate e Meg já haviam enveredado por esse caminho da bebida, ganhar com os fenômenos, não é? E Lia um pouco distante delas. E elas tiveram uma briga muito grande e Lia acusou-as de alcoolismo e conseguiu a guarda dos 2 filhos de Kate. Imagina que isso promoveu uma briga muito grande em família. Então, as duas, Kate e Meg, se uniram e queriam de qualquer jeito manchar o nome de Lia, custe o que custasse. E custou uma confissão contra a doutrina, contra o espiritismo, né? A doutrina estava caminhando contra o espiritismo. Kate não foi tão a favor daquilo, mas a Meg foi a público, né, dar essa confissão. Então ela diz assim para um repórter que tudo era uma fraude, nada foi real. A Kate entra também com o mesmo discurso. E o repórter pergunta para Kate assim, mas e aquele episódio de Hydesville, onde acharam restos de cabelo e de ossos? Ela diz, tudo uma fraude. Mas eu e Meg é que somos as fundadoras do espiritualismo. Na verdade, era isso que elas queriam dizer em público, tirando a Lia de cena, né? Só que Lia não se manifestou. Ela não revidou, ela não aceitou a provocação e ficou quieta. E 1 ano se passou, né? Só que, provavelmente, a consciência de Meg e de Kate começou a falar mais alto, não é? Então, Meg resolveu desmentir a confissão. Então, ela vai novamente a público, convida uns repórteres num grande auditório, né? Aliás, só para lembrar, quando ela faz a confissão contra o espiritismo, sabe o que ela faz? Ela tira os sapatos e mostra que ela pode promover sons, ou dos pés ou das articulações. Depende da literatura, a gente acha um ou outro, que ela podia produzir os sons. Mas nós não podemos esquecer de todo o resto que acontecia à sua volta, né? Mas então, 1 ano depois, ela vai desmentir aquela confissão. E tem uma frase dela que ficou muito conhecida. Ela diz assim, praz a Deus que eu possa desfazer a injustiça que fiz contra o espiritismo. Eu estava necessitada, aceitei dinheiro e estava envolvida por pessoas que eram contra o espiritualismo e, principalmente, contra todos os fenômenos. E ela faz isso, se retrata publicamente. Kate não se manifesta publicamente, porque teve medo de retaliações, né? Mas descobriram uma carta que Kate escreve para uma amiga, na época que a Meg fez a confissão, dizendo, né, que ela era contra aquela confissão, contra uma verdade, né, e que estavam fazendo aquilo por vingança. Né? E ela diz assim, quem dera que eu continuasse ganhando dinheiro com os meus fenômenos, com as minhas apresentações. Elas não tinham noção do que era aquela revelação, elas não tinham noção como doutrina, mas simplesmente como fenômeno, não é? E aí, então, por volta de 1890, a Lia veio a falecer. Em 1892, Kate, e 1893, Meg. Mas vale contar aqui que em 1904, portanto, 50 e poucos anos depois do episódio de Hydesville, através de uma demolição, e onde algumas crianças brincavam ali naquela casa mal assombrada, foi encontrado o esqueleto de um homem e a sua lata de mascate, né? Então, o fim das irmãs Fox foi triste e foi obscuro, né? E vale lembrar aqui que, quando estudamos tudo isso, nós nos voltamos para aquilo que conhecemos e entendemos dentro dos conceitos da doutrina espírita, principalmente quanto aos fenômenos mediúnicos. Mas se formos buscar em tantas outras literaturas que existem, é claro que nós vamos encontrar posições favoráveis e desfavoráveis com relação às irmãs Fox e com relação também ao espiritismo.
mas nós temos que aceitar, né? Afinal, existe a liberdade de expressão de cada um. E nós a entendemos como nós compreendemos a doutrina espírita. Lembrando que muitos se pegaram somente no episódio da confissão e esqueceram, né, que lá na Europa codificava-se uma doutrina. Né? Então, no começo, eu disse para vocês que elas não foram exemplos de caridade e nem de conduta. Não foram mesmo. Mas, por isso, por toda essa história, é que elas foram muito importantes. Né? Através daquele movimento, né, que disseminaram através das suas faculdades, passando por testes e mais testes, né, passando por situações aflitivas, pela cansativa contagem do alfabeto das pancadas, quase foram linchadas, né? Tudo isso para que essas novas ideias, através das suas faculdades, pudessem gerar e apresentar a doutrina dos espíritos. Com certeza, sob a diretriz do Espírito da Verdade e a coordenação de Allan Kardec. E é justamente por isso que nós estamos aqui hoje, dentro de uma casa espírita, que completa 62 anos, onde nos intitulamos espíritas. E vemos outros irmãos espíritas em outras casas espíritas, que podem ser até mais antigas que a nossa, onde todos nós exercitamos as nossas faculdades mediúnicas, hoje, entendendo como caridade, como forma de auxílio, né, com seriedade, com respeito e, principalmente, com a liberdade, sem sofrermos os mesmos preconceitos que as irmãs Fox sofreram naquela época. Porém, nós ainda somos imperfeitos. Não sofremos mais aqueles preconceitos, mas carregamos outros, que precisam ser corrigidos, que precisam ser extirpados de nós, não é? Para que nós possamos progredir com relação também à doutrina espírita. Por isso, a caminhada ainda é longa e exigirá muito esforço de todos nós que estamos dentro de uma doutrina que ainda é nova, que ainda é recente. Mas, com certeza, a providência divina há de nos auxiliar, há de nos corrigir, há de nos orientar neste caminho correto. Ora, através de fenômenos, ou quem sabe até de uma nova revelação. Né? Então, para que nós possamos encerrar, eu trouxe para vocês vou pedir ajuda da minha irmã, que não é Fox, mas é Rigon, uma homenagem a essas corajosas Fox. Né? Vamos lá, então. E nessa homenagem, eu trago um poema recebido pelo espírito Leôncio Correia, por Valdo Vieira, em 1960, num centro espírita de Uberaba. E ele diz assim: Hydesville, nas telas sucessivas da verdade, brilharás como estrela para os povos, na alegria recôndita que invade a existência ideal dos homens novos. Todo roteiro espírita cristão, algo de teu caminho nos descerra,
concha acústica da revelação, teus raps ecoaram pela terra. Contigo um lar humilde e ignorado trouxe o verbo do além, sereno e forte, revelando às nações em grande brado para a glória da vida que há na morte. 3 jovens médiuns contra os preconceitos venceram emboscadas e sofismas, mostrando aos olhos cegos e imperfeitos lições da antiguidade noutros prismas. Fulguras como excelsa encruzilhada aos destinos humanos sofredores, e és ainda a baliza iluminada por doce lenitivo às nossas dores. Hydesville, saudamos-te de pé na luta contra as sombras do ateísmo. Recordas a Belém de nossa fé, manjedoura feliz do Espiritismo. Muito obrigada e que Jesus ilumine a todos nós.